E no nosso giro com os presidentes dos clubes que irão disputar o Campeonato Gaúcho na próxima temporada, hoje converso com o presidente do Veranópolis, Gilberto Generosi. Primeiramente, presidente, obrigado por atender a reportagem da RPI. Como é que está se preparando o Veranópolis aí? Mais uma vez vem forte o Veranópolis, que é uma das equipes do Rio Grande do Sul que nunca foi rebaixada, presidente. Prazer em falar comigo, boa noite. Boa noite a você, boa noite ouvintes da Rádio de Juí. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a toda a população de Juí, aos torcedores do São Luís, à direção, ao Miron, ao Pitol, ao Sadi, amigos que a gente fez nessa passagem pelo futebol. Cumprimentar pela volta à primeira divisão. A gente sabe o quanto é penoso uma segunda divisão e o retorno ele se torna bastante difícil. Então, parabéns a todos, parabéns a vocês também da imprensa, que sempre colaboram com o clube, né? Seja na primeira, seja na segunda divisão. Então, sejam bem-vindos, bom retorno. E o Veranópolis, como todos os anos, né? Fazendo aquele trabalhinho formiguinha que a gente chama, né? Sem fazer muito estardalhaço, sem fazermos loucuras em folhas de pagamento, nós estamos conseguindo manter o Veranópolis, como você disse, na primeira divisão, desde que subiu em 1994, disputou pela primeira vez. E a gente continua o trabalho de nossos antecessores, né? Que é esse trabalho sempre sério, honesto, de pagamento daquilo que a gente se compromete com os jogadores. Não extradulamos na nossa folha de pagamento, porque aqui quem joga, quem trabalha, com certeza leva o seu dinheiro embora. Eu acho que isso nos ajuda bastante na hora da montagem da equipe. Presidente, qual é o segredo do sucesso do Veranópolis? Porque o Veranópolis disputa sempre o Campeonato Gaúcho, depois fica inativo no segundo semestre, retoma as contratações justamente com aqueles jogadores que sempre fazem parte do elenco do Veranópolis em outras temporadas, casos de Eduardinho, o Juba, que agora retorna mais uma vez aí. Qual é o segredo para manter sempre praticamente o mesmo elenco e fazer uma boa campanha sempre nos gauchões? Não existe segredo, na verdade, né? O que existe, eu vou falar pelo Veranópolis. É claro que tem outras equipes que também pagam as suas contas em dia, mas o que acontece com o Veranópolis é exatamente isso. Todos esses jogadores que retornam é porque vieram uma ou duas, o caso do Eduardinho vem pela quinta vez. Ele sempre veio, ele sempre acertou seu salário e ele sempre recebeu em dia. Então eu acredito que seja isso que faça com que esses jogadores todos façam questão de retornar ao Veranópolis. E o trabalho do gauchão é exatamente porque nós não temos uma arrecadação que nos permita fazer um segundo semestre. Então tudo que a gente arrecada com televisão, com patrocínios, com venda de camisas, com venda de ingresso, a gente aplica exatamente no gauchão. Eu gostaria muito, e a gente trabalha muito forte para fazer um segundo semestre. Só que nós temos que ter uma receita separada. No segundo semestre nós temos que arrecadar, nós temos que buscar dinheiro para fazer um segundo semestre. Fazer uma copinha, buscar uma classificação para a Copa do Brasil, como foi o caso do Aimoré. O Aimoré vai receber agora na primeira fase R$500 mil. É claro que ele vai ter um custo, mas já está se tornando um valor bastante atrativo essas participações na Copa do Brasil. Mas para isso nós precisamos ter a receita para fazermos o segundo semestre. E essa receita nós ainda não temos, nós não conseguimos ainda alguém que nos patrocine, que nos banque, que nos dê essa condição. Então o Veranópolis se mantém na primeira divisão porque tem o foco único e exclusivamente no Campeonato Gaúcho. Presidente, como é que ficou a situação do estádio Antônio Davi Farina? Teve um tempo atrás aí que foi danificada a estrutura. O estádio Antônio Davi Farina e o outro estádio que é o nosso centro de treinamento, eles pertencem à prefeitura, né? Então, quando houve a fusão de dois clubes amadores aqui no nosso município, o patrimônio ele foi entregue para a prefeitura com o objetivo de que a manutenção fosse exatamente pela prefeitura. Então ainda está em reforma o estádio,
porque o temporal que teve ali em abril, maio, ele derrubou todo o muro de divisa do estádio, do lado onde tem os vestiários. Então, não é custo nosso, esse custo é da prefeitura, mas eles estão providenciando já, com trabalhos bastante adiantados, na reconstrução do muro, e até um projeto para que no ano de 2019 que já tenha 2 vestiários novos nessa área ali. Então, esse ano vai ser feita uma improvisação do muro, e no ano que vem vai ser construído 2 vestiários novos ali, talvez até umas arquibancadas. Ontem, presidente, eu conversava com o presidente do São Paulo de Rio Grande, Domingos Escovar, e perguntava para ele a folha salarial do São Paulo aproximadamente para a disputa do estadual. O Veranópolis está se preparando com quanto aproximadamente para pagar o grupo de jogadores? Nós não vamos aumentar 1 centavo do que a gente fez na temporada de 2017. Nós separamos R$200 mil para a folha de pagamento. Não é a folha de pagamento somente dos jogadores, é toda a folha de pagamento do Veranópolis. Comissão técnica, funcionários, jogadores, todo mundo que recebe salário vai ter que estar enquadrado dentro desses R$200 mil. E a gente está praticamente com o grupo formado, faltando 1 ou 2 nomes ainda para se apresentar, e a gente vai conseguir fechar nesses 200 mil. Não vamos passar disso. Claro que o Veranópolis já tem experiência nesse novo formato de campeonato gaúcho, pois o ano passado acabou se classificando para enfrentar o Grêmio nas quartas de final. Como é que se disputa esse campeonato gaúcho, presidente? Olha, nós disputamos por etapas. Nós temos foco, o primeiro foco que o Veranópolis tem, ele é na permanência para o ano subsequente. Então, esse ano nós vamos entrar em campo pensando em nos manter para 2019. Tudo que foi feito em cima desse primeiro degrau. E é claro, após a classificação entre os 8, ano passado, por um lado, fomos felizes de disputar com o Grêmio, pois tivemos mais uma renda aqui no nosso estádio, mas por outro lado, sabíamos que era muito difícil de passar pelo Grêmio. Então, foco na permanência na primeira divisão, e depois foco nas oitavas e finais aí, que aí sim, né? Aí, no caso de uma passagem ali, nós iríamos para as quartas e finais, e aí, quem sabe, beliscarmos o campeão do interior, que agora houve uma mudança ali na colocação do campeão do interior, mas o que o Veranópolis faz é foco em etapas, em degrau. Perfeito. Presidente do Veranópolis conversando conosco aqui na nossa programação esportiva. Presidente, em nome da Rádio Progresso de Ijuí, agradecemos a sua participação conosco na nossa programação. Grande abraço aí, sucesso no comando do VEC. Ok, um abraço a vocês todos aí, um abraço especial ao Miron, ao seu Pitol, que acabei conhecendo ele agora, e ao Sadi, que já é um velho conhecido, e é uma grande satisfação minha, e eu tenho certeza que de todos que atuam no futebol, essas amizades que a gente faz no interior do estado aí, que elas são umas amizades que sem interesse nenhum, né? A gente chega, cria os amigos, e essa aí é a parte boa que a gente leva de prestar um trabalho tão grande para as nossas comunidades e para os nossos clubes. Então, sucesso ao São Luís, espero que a gente se encontre para alguma decisão e que os dois se saiam bem no Campeonato Gaúcho.